turma do segundo ano do ensino médio, como é que vocês estão? Estão bem? Turma, a aula de hoje a gente vai falar dos arcos trigonométricos e esse assunto ele vai ser bastante importante para quando a gente for estudar as funções trigonométricas, então prestem atenção. Ora, a gente vem trabalhando até meados aí do primeiro ano, até na aula passada inclusive, as relações trigonométricas baseadas no triângulo retângulo. Só que agora, turma, a gente precisa expandir esse assunto. Por quê? Porque quando a gente trabalha as relações trigonométricas no triângulo retângulo, a gente trabalha com a variação de ângulo de 0 a 90 graus. Só que os problemas da trigonometria têm ângulos muito maiores. Como fazer isso? Então a gente vai fazer isso trabalhando no ciclo trigonométrico, tá bom? E aí, quando a gente trabalha no ciclo trigonométrico, a gente consegue trabalhar ângulos maiores. Por quê? Porque não varia só no primeiro quadrante aqui, ó, de 0 a 90. A gente vai pegar uma circunferência completa, por exemplo, que vale 2π, 360 graus. E aí a gente aumenta a nossa possibilidade de estudo trigonométrico. Então vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? Eu marquei um ponto P, tá bom? E o arco, tá, delimitado de A até P, nessa circunferência de raio unitário 1, são todos os pontos, né, que vai de A até P e aí forma o nosso ângulo central aqui. A gente já estudou bastante sobre isso na nossa aula passada. Observe que eu conheço as coordenadas do ponto A, B, C e D. Por quê, professor? Porque isso aqui é uma circunferência de raio unitário. Significa dizer que o raio, que é a distância do centro, até uma das pontas da minha circunferência, né, da minha casca, é 1, tá bom? Aí, turma, os arcos, eles vão ser justamente o tamanho da origem, tá? Que é o ponto A, isso aqui é a nossa origem, ao ponto P. Eu determinei esse arco aqui. Então, isso é o que a gente vai chamar de arco trigonométrico. A gente vai estudar agora um pouco mais profundo as relações de arcos trigonométricos. Prestem atenção. Observe que de A até B eu vou ter os arcos que vão variar, tá, de 0 a 90 graus. E isso aqui, esse pedaço, é o que a gente vai chamar de primeiro quadrante. Observe, a gente vai considerar, né, a contagem dos quadrantes no sentido anti-horário, que é basicamente como a gente vai trabalhar o assunto de razões trigonométricas no ciclo, tá bom? Uma coisa importante também é que a gente também pode trabalhar no sentido horário, só que a gente vai considerar a medida do ângulo negativo. Já já a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Então vamos lá. Eu tenho aqui o primeiro quadrante, tá bom? O primeiro quadrante, ele vai variar dos ângulos de 0 graus e 90 graus. Não é? Então, de 0 a 90 graus, eu vou ter todos os arcos dentro do primeiro quadrante. Se eu estiver falando em radiano, então, essa medida vai ser de 0 rad, tá bom? E π sobre 2, que 90 graus vale π sobre 2 radiano. Então, de A até B, 0 radiano até π sobre 2 radiano. De B até C, turma, eu vou ter o meu segundo quadrante. O meu segundo quadrante, ele varia dos ângulos de 90 graus, tá? E que ângulo é esse aqui? 180 graus. Isso aqui em radiano é a mesma coisa aqui. Eu já sei que 90 é π sobre 2 rad. E 180 é a metade da circunferência toda, então vale π radiano. Aqui, de C até D, eu vou ter o meu terceiro quadrante, que vai variar de 180 graus, tá, e 270 graus. Em radianos, a gente vai ter que vai variar de π radianos até 3π sobre 2 rad. E 270 em radiano fica 3π sobre 2. Tá bom? E por último, mas não menos importantes, nós vamos ter aqui o quarto quadrante. O quarto quadrante vai variar de 270 graus, tá bom? Até 2π, no caso que é 360. E em radiano, agora sim, vai variar de 3π sobre 2 rad até 2π, tá bom? Então a gente tem aqui, ó, os arcos referentes aos quadrantes que ele pertence. Então você pergunta assim, ó, o arco de 275 graus, tá bom? Ele está em qual quadrante? Ora, 275. Eu sei que de C até D vale até 270. Então ele está aqui, ó, no quarto quadrante. Bem, como eu falei para vocês, o ciclo trigonométrico ele vai nos possibilitar estudar ângulos maiores que 90 graus e maiores até que 360 graus. Então vamos começar nosso estudo aqui, ó. Eu desenhei aqui 3 ciclos, espero que tenha ficado bonitinho, eu juro que eu tentei. E eu quero marcar nesse primeiro ciclo o ângulo de 100 graus, depois de 460 e depois de 820. Vamos lá. Primeiro de 100 graus.
Ó, eu sei que 100 graus, ele vai estar aqui no meu segundo quadrante, porque ele está entre 90 e 180 graus. Então, de maneira grosseira, eu vou marcar aqui esse arco. Vou marcar aqui. Então, vou marcar aqui um ponto P. E esse ângulo, por que esse ângulo? Porque a gente começa marcando daqui, ó, tá vendo? Esse ângulo aqui, eu fiz ele grosseiramente, e ele vale aqui 100 graus. Então, a medida desse arco, 100 graus. Agora, turma, eu quero marcar o de 460 graus. 460 graus, ele é um número maior que 360. Você concorda comigo? Se ele é um número maior que 460, significa dizer que eu consegui dar uma volta completa na minha circunferência. Então, ó, eu vou rodar aqui, partindo daqui, ó. Rodei. Quando eu chego nesse ponto, significa dizer que eu já dei uma volta de 2π, ou seja, 360. Se eu der uma volta de 360 para chegar em 460, falta quanto? Falta justamente 100 graus. Então, grosseiramente também, esse arco de 460, ele vai estar aqui. Tá bom? E 820? 820, observe, ele é um número ainda maior do que 360 e maior que 460. Então, 820, vamos ver o que acontece, ó. Se eu parto daqui e dou uma volta completa, deu 360 graus. Vou dar mais uma volta completa, deu justamente 720. Tá bom? Então, se eu dei duas voltas completas na minha circunferência, deu 720. E voltei para esse ponto. Falta quanto para chegar a 820? Ora, falta mais 100. Então, 100 graus, grosseiramente de novo, vai estar aqui. Observe, eu fiz 3 marcações de arcos e esses 3 arcos que eu fiz, eles têm a mesma extremidade. Então, a gente chama isso de arcos côngruos, tá bom? Isso vai ser muito importante para quando a gente estiver estudando as funções. Aí, turma, eu também posso dizer que 100 graus, 460, 820 fazem parte, tá bom? Da mesma família de arcos. E a gente pode escrever uma relação para isso. Quer ver, ó? Vamos considerar esse primeiro arco aqui, ó. Esse primeiro arco, que eu vou chamar de X, tá bom? Ele mede 100 graus, mas quantas voltas completas ele deu? Nenhuma. Então eu vou botar 0 vezes 360 graus, tá bom? Já esse aqui, 460, vamos lá. Ele foi justamente os 100 graus que eu fiz no final, vou chamar de X também, tá bom? 100 graus, mais umas vezes 360 graus. Porque eu dei uma volta completa, 360, e fiz mais 100 para chegar em 460. Então eu escrevi essa relação aqui, ok? Já esse aqui, a gente fez a soma de 100 graus, mais 2 vezes 360 graus. Eu dei 2 voltas completas e andei mais 100 graus para chegar nesse arco aqui de 820. Então, turma, escrevendo isso, a gente pode escrever uma expressão geral para arcos. Preste atenção, vem aqui. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que a medida do ângulo do arco, tá? Vai ser o primeiro arco somado com K vezes 360, onde K pertence ao número inteiro. Esse K é o número de voltas completas no nosso ciclo trigonométrico. Se for em notação de radiano, a gente pode escrever o seguinte. Se for em notação de radiano, a gente vai ter isso aqui, ó. Observe que 360 é a mesma coisa que 2π e o K é o número de voltas. A gente coloca o K aqui no meio para ficar sonoramente mais bonitinho. Porque se a gente for colocar o K depois, fica estranho, né? Mas é essa medida aqui que a gente tem em radianos, uma expressão geral para arcos. Observem aqui, ó. Fiz a marcação aqui, eu quero marcar o ângulo menos 30 graus. Quando a gente está trabalhando com sentido horário, a gente vai considerar as medidas desses arcos aqui negativas. Mais ou menos, só que é referente ao sentido que a gente está pegando da nossa circunferência, do nosso ciclo. Então, ó, marquei o ângulo de menos 30 graus aqui, ó. Tá mais ou menos aqui, porque menos 30 graus equivale a π sobre 6. De maneira geral, pessoal, para a gente saber qual é a primeira determinação positiva de um arco, a gente precisa só dividir ele por 360. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o ângulo de 740 graus, e eu quero saber qual é a primeira determinação dele positiva, ou seja, qual é o primeiro arco que ele passa ali, tá bom? A gente vai
também escrever uma relação para a família desses arcos. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você vai pegar esse arco aqui e dividir por 360 graus, para saber quantas voltas completas ele deu nesse ciclo. Então, 740 dividido por 360 vai dar 2. 2 vezes 360 dá 720. Então, eu vou subtrair aqui, ó. Então, aqui vai dar 20, 0. Então, deu 20 graus. Ou seja, 740 no nosso ciclo, se a gente fosse desenhar aqui, ó, de maneira bem grosseira, ele vai estar basicamente aqui. Vai ser esse ângulozinho aqui, a mesma medida. Só que lembrando que ele já deu 2 voltas completas. Então, uma relação, né, uma expressão para a família de arco de 740 graus vai ser o quê? Vai ser o ângulo de 20, que é a primeira determinante positiva, né, a primeira marcação positiva, mais 2 vezes 360 graus. Então aqui, ó, é minha primeira determinação positiva dessa família. De maneira geral, eu posso dizer que toda a família de arcos que corresponde também, que seja côncavo a 740, vão ser os ângulos da forma 20 graus mais K vezes 360 graus, tá bom? Se você quisesse transformar isso aqui em radiano, era só transformar 20 graus em radiano, utilizando a regra de 3, tá bom? E 360 equivale a 2π. Então aqui ficaria, né, em radianos. Turma, presta atenção. Amanhã, na nossa próxima aula, nós iremos fazer alguns exercícios para praticar esse assunto, tá bom? Espero vocês e até a próxima aula.